E aí, galera, assunto de hoje, produtos notáveis e fatoração. Como eu escrevi aqui, produtos notáveis e fatoração não são conteúdos em si, certo? São só ferramentas para poder auxiliar a gente nas contas. Vamos começar por produtos notáveis. Eu separei aqui nos mais usados e nos outros, certo? Eu tirei essas informações aqui do livro Bernoulli. Os mais usados são os que eu escolhi aqui, que eu mais vejo cair em questão. Então, é os que eu acho mais válido a gente memorizar. Produtos notáveis não tem segredo. É ir fazendo questão e treinando para poder memorizar isso daqui, certo? Porque se você for decorar, eu acho muito chato para decorar, sabe? Eu acho melhor ficar treinando e aí com a repetição você internaliza. Então vamos lá para os mais usados. Primeiro, quadrado da soma de dois termos, que é representado por x mais y, entre parênteses, elevado a 2. Como é que fica isso daqui destrinchado, o produto notável? Vai ficar x elevado a 2 mais 2xy mais y a 2. Ou seja, é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Independente de quem esteja aqui dentro, é sempre isso. Quadrado do primeiro mais duas vezes a multiplicação entre eles, certo? Primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não importa se aqui x e y vão ser raiz, se vai ser um número que já tem uma potência, certo? Que já tem um expoente. Não tem segredo. Chama de primeiro termo e de segundo termo e resolve, certo? E destrincha. Vamos aqui para o segundo. Quadrado da diferença de dois termos, que vai ser representado por x menos y, isso entre parênteses, elevado a 2. A única diferença é que na soma, todos os sinais são mais, certo? E aqui na diferença, só o primeiro sinal que é menos, beleza? Basicamente a mesma coisa. A única coisa que troca é o sinal. Então, como é que vai ficar isso daqui destrinchado, isso daqui aberto? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Aqui, de novo, não importa se aqui dentro forem raízes, se for um número que já tem uma potência, um expoente, não importa. Aqui a gente trata como primeiro e segundo termo, independente. Vamos aqui para o último. Diferença de dois quadrados, que é o quê? X elevado a 2 menos y elevado a 2. São dois quadrados e tem a diferença entre eles, certo? Diferença de dois quadrados. Isso daqui destrinchado vai ficar o quê? Vai ficar a soma pela diferença, certo? É a soma do primeiro com o segundo multiplicado pela diferença entre o primeiro e o segundo, certo? Agora aqui uma observação, muito importante. X elevado a 2 menos y elevado a 2 é completamente diferente de x menos y elevado a 2, certo? O parênteses ele faz uma diferença gigantesca. Porque isso daqui é o quê? É x menos y, entre parênteses, o que é alguma coisa elevada a 2. É que é ela vezes ela mesma, certo? É ela multiplicando ela mesma duas vezes. Então, vai ficar x menos y vezes x menos y, certo? Já que é elevado a 2. Então, aqui a gente faz a distributiva, certo? Também pode ser chamado de chuveirinho. E a gente vai ter ó, x vezes x ao quadrado. X vezes menos y, menos x vezes y. Aí aqui já terminou com o x desse lado. Vamos fazer com o y. Menos y vezes x, menos xy. Menos y vezes menos y, menos multiplicando menos vira mais, y ao quadrado, certo? Aqui, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, e aqui eu tenho menos xy, eu tenho menos 2xy, certo? Então, isso daqui vai virar exatamente o que eu já falei aqui, que é completamente diferente da diferença entre dois quadrados, certo? Só pontuando. Agora vamos aqui para os outros, certo? Que é só os que tinham no livro, que eventualmente alguma US da vida pode querer que você saiba disso, certo? Então, vamos lá. Cubo da soma de dois termos. X mais y elevado a 3, certo? Vai ficar esse pequeno monstrinho aqui. X elevado a 3 mais 3x elevado a 2 vezes y, mais 3x vezes y elevado a 2, mais y elevado a 3. Se você perceber aqui, ó, vai caindo as potências do x, enquanto aumenta as potências do y, certo? Aqui a gente não tá vendo, mas eu posso multiplicar por y elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é sempre 1. E 1, na multiplicação, não influencia em nada, certo? Então, ó, o y elevado a 0, aí depois y elevado a 1, y elevado a 2 e y elevado a 3. Aqui a gente pode dizer que tem o x elevado a 0, que também vai dar 1 e 1 não afeta em nada na multiplicação, certo? E aqui, nos dois termos centrais, vai aparecer esse 3 multiplicando, certo? Agora vamos aqui para o outro. Cubo da diferença de dois termos. É a mesma coisa, só troca o sinal, certo? Aí, aqui o jogo de sinal é um pouco diferente, certo? Vamos lá. Vamos analisar o sinal de cada termo, certo? Aqui eu tenho 4 termos. Então vamos lá. O x elevado a 3, ele está positivo, certo? Quando não tiver nenhum sinal é porque ele é positivo. O próximo sinal é negativo, o próximo é positivo e o último é negativo, certo? Quando for o cubo da diferença de dois termos, você sempre lembra que vai começar com o sinal positivo e vai alternando para terminar com o sinal negativo, certo? Todos os termos. E aqui, como é uma soma de dois termos, todos os sinais são positivos, certo? Enquanto aqui vai alternando positivo e negativo, beleza? Vamos aqui, diferença de dois cubos, que é o quê? X à terceira menos y à terceira, certo? Isso daqui vai ficar esse troço aqui, velho. X menos y vezes x elevado a 2 mais xy mais y elevado a 2, certo? Ó, uma coisa que eu faço para poder assimilar, como é a diferença, o primeiro sinal que tiver vai ser menos, certo? E o outro, o resto, é mais. Agora aqui na soma de dois cubos, que só troca o sinal,
começa positivo, então o primeiro sinal é positivo. Agora aqui, diferente desse parênteses aqui, que era todos os sinais positivos, aqui o segundo sinal vai ser negativo, certo? Aqui é decoreba mesmo, tá? Eu ainda não consegui um macete para poder lembrar que tem um menos aqui, certo? Só decorar. Pronto, vamos agora para fatoração. Separei aqui também entre principais e um extra que o livro traz. Não cai com tanta frequência quanto esses dois, certo? Vamos lá. Primeiro principal, fator comum em evidência. O que é isso? É um fator que se repete em mais de um termo, certo? Uma observação. Termo, se você tiver em dúvida, são todos os elementos separados por uma soma ou por uma subtração. E o fator é um elemento dentro do termo, certo? Como se o termo fosse um bloco e o fator estivesse dentro do bloco, beleza? Vamos lá, primeiro exemplo. XA mais XB. Quando tá junto as letras, é porque tá multiplicando, certo? Aqui, ó, eu tenho dois blocos separados por uma soma. Logo, eu tenho dois termos. Agora, vamos ver os fatores, que são as trocinhas dentro dos termos, certo? Nos dois termos, eu tenho que x se repete, então eu posso botar x em evidência. Então, o que é que eu faço? Eu pego x, escrevo aqui, beleza? Vezes, abro parênteses. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todos os termos que tem x e dividir pelo x, certo? Ou seja, pegar todos os termos que tem um fator se repetindo e dividir por esse fator, beleza? Então, aqui, ó, xa dividido por x vai ficar a, certo? Aqui, ó, fazer bem rapidinho. X vezes a dividido por x. Como é uma multiplicação, eu posso cortar quem se repete em cima por quem se repete embaixo. Vai acabar ficando só o a, beleza? Então, x vezes a dividido por x, a. Mais xb dividido por x, b, certo? Tá vendo aqui, ó? O sinal, ele permanece. Vamos aqui para o exemplo 2. xc mais xy menos x. Isso daqui eu botei para mostrar que não precisa ser 2, 4, 6, 8 números pares de termos para poder botar em evidência, certo? O tanto que se repetir, eu posso botar em evidência. Não importa quantos, pode ter 50, pode ter 2. O mínimo é 2, claro. Mas não importa o número, acima de 2 pode colocar em evidência tudo. Então vamos lá. O que se repete aqui, o fator que se repete nos termos é x, certo? Então eu pego o que se repete, escrevo aqui, certo? Ele está em evidência. Agora, depois de botar o x aqui, eu tenho que abrir um parênteses e escrever dentro o resultado da divisão dos termos pelo que eu botei em evidência, certo? xc dividido por x dá c, certo? Lembrando isso daqui que eu fiz. xy dividido por x, y. Ó, o sinal, ele permanece, certo? Menos x dividido por x vai ficar menos 1, porque uma coisa dividida por ela mesma é 1, e o sinal, ele continua, certo? Agora vamos aqui para o agrupamento. O agrupamento é só uma evolução do fator comum em evidência, certo? Porque aqui no agrupamento é um conjunto de evidências. É feito com números pares de termos, pelo menos 4, beleza? Então o que é que vai acontecer no agrupamento? A gente vai botar os termos em evidência e depois a gente vai botar de novo, tá? Vamos lá, exemplo 1. X vezes A mais X vezes B menos Y vezes A menos Y vezes B. Vamos lá. Aqui no agrupamento é muito importante que fatores dentro dos parênteses sejam iguais para poder fazer a segunda evidência, certo? Vamos com calma. Aqui eu tenho 4 termos, certo? E eu tenho que nos dois primeiros o x se repete e nos dois últimos o y se repete. Vamos começar pelos dois primeiros. O x se repete, boto ele em evidência. Abro parênteses. Primeiro termo dividido por x, xa dividido por x, sobra a. Segundo termo, xb dividido por x, sobra b. O sinal continua. Agora vamos lá. Quando eu fizer a evidência nesses dois termos aqui, o que tiver entre parênteses tem que ser igual, certo? Incluindo os sinais. Tem que ser tanto os termos aqui dentro iguais, quanto os sinais, certo? Não pode ter sinais diferentes, senão não dá para fazer o agrupamento. Então aqui, ó. Menos YA menos YB, certo? Quem está se repetindo é o Y. Se eu botasse só o Y em evidência, aqui ficaria menos A e menos B, que seria diferente de A mais B. Então, ao invés de botar o Y, eu vou botar o menos Y em evidência. Então, vai ficar menos Y em evidência, abro parênteses. Primeiro termo que aparece o Y dividido por menos Y. É tudo isso daqui, certo? O sinal também conta. Menos YA dividido por menos Y vai ficar só o A, beleza? Fazer aqui com o sinal. Menos YA dividido por menos Y vai ficar igual a. Como eu tenho menos y e menos y, é igual x e x em cima e embaixo, certo? É a mesma coisa em cima e embaixo, então eu posso cortar, já que é uma multiplicação. Vai sobrar só a. Então, o resultado da primeira divisão aqui fica a. E aqui, por que tem um mais se aqui é um menos? Porque como eu estou botando menos y em evidência, o que vai sobrar vai ser só o b. E como o b vai ficar meio que sem sinal, o sinal é positivo, certo? Porque a gente escreve os números normais, tipo 1, 2, 3, 4, 5... A gente não precisa escrever como sendo mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, porque isso já está implícito, certo? Agora, se eu quiser representar um número negativo, eu tenho por obrigação que botar
o menos, certo? Menos 1, menos 2, menos 3, beleza? Mas quando ele for positivo, não precisa botar o mais, não necessariamente. Terminei a primeira evidência. Agora vamos para a segunda, porque se você perceber, a gente tem uma diferença. A gente tem uma subtração aqui. Então, como tem uma subtração, eu tenho a criação de dois termos, certo? Termos são os blocos separados tanto por soma quanto por subtração. Nesse termo aqui, eu tenho A mais B, e nesse outro eu também tenho A mais B. Então, tenho A mais B se repetindo. Vou colocar em evidência de novo. Vou colocar A mais B em evidência, certo? Botei em evidência, multiplico, abro parênteses. Primeiro termo dividido por A mais B, o A mais B em cima corta com A mais B embaixo, que nem eu fiz aqui, e vai sobrar só o X. Boto o X aqui. Menos y, A mais B dividido por A mais B em cima corta com A mais B embaixo, vai sobrar só o menos y, beleza? Quando chegar aqui, acabou o agrupamento. Vamos aqui para o segundo exemplo, que tem 6 termos, tá? Lembrando que é sempre números pares de termos pelo menos 4. Vamos lá, xa mais xb, menos ya menos yb, menos za menos zb. Vamos lá, vou separar aqui em 2, certo? A gente sempre separa em 2, por isso que tem que ser números pares de termos. Nesses dois primeiros, o x se repete. Nesses dois, o menos y se repete. E nesses dois, o menos z se repete, certo? Esse segundo exemplo é só para mostrar que é a mesma coisa fazer com N número de termos, certo? O importante é que seja par e que tenha pelo menos 4 termos. Aqui tem 4, aqui tem 6, eu poderia fazer com 8, 10, 12, 14, não importa. Sendo o número par maior do que 4, dá para fazer o agrupamento, certo? Aqui é realmente a mesma coisa. Só acrescentei esses dois termos, que botei em evidência, o que aparece aqui é menos z, menos ZA dividido por menos Z da A e menos ZB dividido por menos Z da B, certo? Agora eu tenho 3 termos em que o mesmo fator se repete, que é A mais B. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você bota em evidência, porque dependendo do sinal que você botar em evidência aqui, o sinal de dentro do parênteses vai mudar. Logo, os fatores vão mudar, certo? Então vamos lá. A mais B é o que está se repetindo, bota em evidência, vezes, abro parênteses. Primeiro termo é x vezes A mais B, dividido por A mais B, sobra x. Menos y, A mais B dividido por A mais B, sobra menos y. E menos z, A mais B dividido por A mais B, sobra menos z, beleza? Chegou aqui, terminou. Vamos aqui agora para esse extra, que é a fatoração do trinômio ax² menos bx mais c. Que isso daqui é uma equação do segundo grau. Por que é do segundo grau? Porque o maior expoente que eu tenho é 2, certo? Então é do segundo grau. Se o meu maior expoente fosse 1, a equação seria do primeiro grau. Se o maior expoente fosse 3, a equação do terceiro grau, e aí por diante. E essa fatoração vai ser representada pelo quê? A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Vamos aqui para um lembrete rápido dos coeficientes na equação do segundo grau. A gente tem 3 coeficientes, certo? O coeficiente A, o B e o C. O A é o que está junto de x². O B é o que está junto de x, que está elevado a 1, certo? E o C é o termo independente, ou seja, é o termo sem incógnita. Nem sempre a gente vai ter o C, assim como nem sempre a gente vai ter o B. Mas sempre, para ser uma equação do segundo grau, tem que ter o A. Nem que ele seja 1, certo? Ele só não pode ser 0. Outro lembrete, Bhaskara, certo? Para resolver a equação do segundo grau, eu tenho 2 passos. O primeiro passo, a gente encontra o delta. E aí, no segundo passo, que é a fórmula de Bhaskara, a gente substitui o delta aqui dentro, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo é delta. Aqui não tem segredo, é a prática e você ir memorizando essas duas fórmulas, certo? De tanto você usar, você memoriza. O delta é b² menos 4 vezes A vezes C. E a Bhaskara, que é o segundo passo, para descobrir o x, aqui pode ser qualquer incógnita, certo? Aqui é a incógnita. Bhaskara é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, certo? Por isso que é importante a gente saber os coeficientes, justamente para poder substituir aqui nas fórmulas. Então vamos lá. Exemplo. Eu só botei um exemplo porque realmente é a mesma coisa que se faz sempre, certo? Temos aqui uma equação de segundo grau. Primeiro passo, acha delta. Delta é o quê? b², ó, o b, o c e o a, que aqui como não tem é 1, importa demais o sinal, certo? Importa demais o sinal deles. O b é menos 5, certo? Então é menos 5 ao quadrado, menos 4ac. Menos 4 vezes o a é 1 e o c é mais 6. Se esse aqui fosse o menos 6, eu teria que colocar menos 6 aqui, entre parênteses, certo? Agora vamos lá, menos 5 ao quadrado, como 2 é um expoente par, o que está negativo se transforma em positivo, certo? E 5 elevado a 2 é 25, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. Então vai ficar 25 menos 24, que é igual a 1. Logo, delta é 1, então raiz de delta é 1 também. Agora vamos para a Bhaskara, que é o segundo passo. X é igual a menos b é menos 5, menos 5, mais ou menos raiz de delta, que a gente sabe que é 1, dividido por 2a, 2 vezes 1, certo? Então vamos lá, x1
é 5 mais 1 dividido por 2, que dá 3, e o x2 é 5 menos 1 dividido por 2, que dá 2. A gente achou x1 e x2. Então, vamos substituir aqui. O A é 1, x menos x1, que é 3, x menos x2, que é 2. Não importa a ordem que você botar para o x1 e para o x2, certo? Porque já que é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, isso daqui é a fatoração do trinômio da equação de segundo grau. Agora vamos para as questões.